E agora a gente fala sobre problemas do trato urinário, continuando aqui o nosso tema sobre saúde, né? Por exemplo, gente, a incontinência urinária, para você ter ideia, atinge aproximadamente 5% da população mundial de todas as idades, acometendo aí com mais frequência mulheres e também idosos, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Aqui no Brasil, são cerca de 10 milhões de pessoas com esta condição, que gera bastante desconforto, né? E acaba impactando também na rotina das pessoas que têm essa doença, esse transtorno. Sobre essa e outras situações também, eu converso a partir de agora com o urologista, Dr. Luiz Bonetti. Muito bom dia, doutor, e obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia, Juliana. Eu que agradeço o convite. Doutor, de forma ampla, quando a gente fala desses problemas, né, e dessas situações que acometem aí o trato urinário, quais são aquelas que são mais comuns? Eu trouxe aqui a questão da incontinência, tem a infecção urinária também, né? Existem outras situações que causam essa preocupação maior ou que são mais comuns, no caso, nos brasileiros? A incontinência urinária é uma doença bastante prevalente, principalmente em mulheres da terceira idade, depois da menopausa, né? Existem algumas causas para a incontinência urinária. A infecção urinária é uma delas, alguns transtornos de próstata no homem, algumas doenças neurológicas podem causar. É bastante prevalente. Sempre quando a gente encontra uma incontinência urinária, a gente tem que buscar uma causa e nem sempre a gente encontra. Às vezes é uma doença idiopática, né? Perfeito. Doutor, muita gente confunde até, né, a infecção com a incontinência. Há alguma relação entre essas duas doenças, esses dois problemas? Não tem nada a ver, uma leva a outra? Como que a gente pode explicar isso? A incontinência urinária, ela pode ser causadora da infecção. Existem alguns tipos de incontinência que fazem com que você tenha um resíduo pós-miccional na bexiga e essa urina parada facilita a infecção. E a infecção também pode ser uma causa de incontinência urinária. A infecção normalmente ela é bacteriana, a bactéria gera uma agressão à bexiga, isso faz com que a bexiga tenha contrações involuntárias e muitas vezes, dependendo da capacidade do esfíncter em segurar, a pessoa pode perder urina. Então elas não estão sempre ligadas uma à outra, mas existe uma relação entre elas. Perfeito, doutor. Eu vou só pedir licença para o senhor para a gente lembrar que o nosso público pode participar desse nosso papo, dessa nossa conversa. Você que está nos acompanhando e tem alguma dúvida sobre esse assunto, manda para a gente que o doutor pode tirar aqui, esclarecer a sua dúvida ao vivo. Está aí o WhatsApp para a gente mostrar para o pessoal de casa. Já já a nossa produção coloca aqui na tela para você. Você pode apontar o seu celular para o QR Code e já manda para a gente a sua pergunta ou manda para o número que aparece aí na sua tela. Doutor, quando a gente fala em idade, no caso da incontinência, esse problema ele afeta alguma faixa etária de forma mais ampla ou qualquer pessoa pode ter esse problema? E também em relação ao gênero, é mais comum em mulheres, em homens? Ela pode acontecer em qualquer idade, tá certo? Mas é mais comum em mulheres e mais comum na terceira idade. Então a gente tem essa prevalência principalmente após a menopausa, mulheres. A gente tem dois tipos de incontinência urinária principais, né, Juliana? A gente tem uma incontinência relacionada aos esforços, que é quando a pessoa tosse, dá um espirro, faz algum exercício e perde urina. Essa é principalmente na mulher e em homens que tiveram problemas de próstata, câncer de próstata, tiveram que ser operados. E tem um outro tipo de incontinência que é relacionada a uma incontinência de urgência. Então é aquela pessoa que está sentada conversando e de repente ela tem uma urgência miccional, ela precisa sair correndo para ir no banheiro fazer xixi e não consegue controlar a tempo. São dois tipos de incontinência urinária, são distintas uma da outra, às vezes a pessoa tem as duas concomitantemente, são mais comuns no sexo feminino do que no masculino. No homem, normalmente está relacionado a algum problema neurológico ou de próstata, e mais comum na terceira idade. O senhor trouxe aí alguns sintomas, às vezes a pessoa não sabe que está com esse problema, então um dos principais alertas é exatamente essa vontade, ou não conseguir segurar ali o desejo, né, de ir ao banheiro. Como que as pessoas podem identificar, aquelas que ainda não foram diagnosticadas com o problema, que tem a incontinência, doutor? Só para a gente reforçar isso aqui. É importante dizer que na maioria das vezes não é um quadro grave, não é um quadro que vai levar a pessoa a óbito, mas ele atrapalha muito a qualidade de vida. Então são pessoas que às vezes deixam a vida social, a vida sexual de lado por conta de uma incontinência. O diagnóstico, Juliana, é um diagnóstico clínico. Então aquela pessoa que vem de maneira constante perdendo urina, seja porque não consegue chegar ao banheiro a tempo para urinar, ou que tosse, espirra e acaba escapando um pouco de xixi, essa pessoa ela tem incontinência urinária. E esse diagnóstico clínico, ele pode ser confirmado com um exame que chama estudo urodinâmico.
Às vezes não é necessário fazer. Perfeito. Existe algum alimento, uma dieta de repente específica ou algo relacionado a essa qualidade de vida que pode ajudar essa pessoa a ter, de fato, uma qualidade de vida melhor? O senhor falou da questão da rotina e como isso impacta, né, a vida das pessoas que têm esse problema. Há algum alimento que ajude a diminuir esse desconforto ou algo que essa pessoa possa fazer para lidar melhor com essa situação? Sim, na verdade, o tratamento da incontinência de primeira linha é uma terapia comportamental. Nessa linha, a gente sempre sugere perda de peso, então o peso faz muita diferença para a pessoa, principalmente com a incontinência aos esforços. Controle de alimentos que irritam um pouco a bexiga, então alimentos cítricos, chás, café, chocolate, bebida alcoólica, tudo isso faz com que a bexiga ela fique um pouco irritada e tenha contrações de maneira mais frequente. Além disso, atividades físicas. Então, assim, perda de peso, atividade física e um ajuste alimentar é a nossa primeira linha de tratamento associada à fisioterapia sempre. E sempre que a pessoa, então, perceber aqueles sintomas que o senhor citou lá no comecinho da nossa conversa, já imediatamente procurar esse auxílio, essa orientação profissional, né, doutor? Não ficar adiando ou achando que é normal ou que pode resolver ali de alguma outra forma a situação. Isso é bastante importante, Juliana, porque as pessoas elas imaginam que a perda urinária seja normal com a idade. De fato, ela não é. Sempre a gente tem que buscar uma causa e algum tratamento individualizado para aquela pessoa específica, para aquela condição específica que ela tem. E quando a gente fala da infecção urinária, que também é algo que causa muito desconforto, e especialmente nas mulheres, né? Me corrija se eu estiver errada, doutor. Esse é o grupo que mais sofre com a questão da infecção urinária? E quais seriam, doutor, as principais causas para esse problema? As mulheres são mais afetadas pela infecção urinária de fato. 50% das mulheres vai ter um episódio de infecção urinária durante a vida. A infecção urinária nem sempre está associada à incontinência. Mulheres sem incontinência desenvolvem infecção urinária. Mulheres com incontinência podem não desenvolvê-la. Elas têm uma associação, mas é como eu disse, às vezes existe essa relação, outras não. A infecção urinária ela é uma condição que é comum para algumas mulheres até sofrem bastante com isso, com infecções de repetição. Existem algumas causas para isso, é mais comum no verão, por exemplo, porque a gente desidrata, toma menos líquido, acaba deixando a roupa mais úmida na praia. A higiene às vezes não é sempre adequada, mas o que a gente pode fazer em termos de saúde é deixar sempre a roupa seca, evitar roupa úmida, urinar antes ou depois de relação sexual, manter uma alimentação saudável sempre ajuda. Então, essas pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia para evitar as infecções urinárias. No caso da infecção, o tratamento, doutor, ele também é por meio de medicamentos apenas? Infecção urinária normalmente é causada por uma bactéria e aí o tratamento é com antibiótico. Quando a incontinência vem por conta da infecção urinária, normalmente é um quadro agudo, então não é aquela pessoa que sofre por algum tempo com a infecção, é uma pessoa que está bem, desenvolve uma infecção de maneira aguda, de um dia para o outro, e aí com o tratamento com antibiótico a gente resolve a infecção e, por tabela, a incontinência. Bom, existem algumas coisas que as pessoas falam quando o assunto é infecção urinária, né, doutor? Por exemplo, sentiu vontade de ir ao banheiro? Vai, não fica ali segurando, né, essa urina, esse xixi, vai, porque isso pode levar a infecção urinária. Outra coisa, não está bebendo água, né, por isso que você teve infecção urinária. Mito ou verdade, doutor? Bom, é verdade. Segurar a urina na bexiga, você deixa a urina parada lá, isso facilita com que você tenha uma replicação bacteriana. Constipação intestinal aumenta a chance de infecção urinária. Urinar antes ou depois de relação sexual é uma recomendação que a gente dá para tratar a infecção. Um cuidado com a higiene sempre é importante. Também cuidado com o excesso de higiene. Então a gente sabe hoje que na região perineal das mulheres existem bactérias lá que são lactobacilos, que mantêm o pH da região. Então, se você tem uma higiene exagerada, você acaba removendo essas bactérias e criando um ambiente propício para que outras cresçam, essas potencialmente causadoras de infecção. Então, a gente tem que manter essa medida comportamental em dia para diminuir o risco de ter uma infecção urinária. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Edição Manhã. Nós conversamos com o doutor Luiz Bonetti, que é urologista, e falou sobre alguns problemas ali do trato urinário, especialmente sobre infecção urinária e também sobre a incontinência. Doutor, muito obrigada. Excelente dia, viu? Eu que agradeço, Juliana. Obrigado.